E hoje eu vou dar meu testemunho aqui, né? Pediram para mim estar falando no mês de dezembro, então eu vou falar um pouquinho, né, de como ocorreu, né, o processo do meu encontro com Cristo, né? Ixi, fiquei com, não ia colocar a imagem não, mas aí eu vi, a Esther colocou, só que assim, né, irmãos, as minhas imagens não tem eu na igreja não, viu? Eu, como uma criança, né, a minha vida foi como de qualquer brasileiro aí, normal aí, católico, né, igual o Lamonel já tinha falado quando eu dei o testemunho dele. Futebol, pipa, bicicleta, né, aquela vida de criança normal aí que, vamos dizer, 90% da população tem. Frequentei vários tipos de religião e, né, a minha mãe, o meu pai, no zelo que eles tinham, né, que eles, vamos dizer assim, a maneira que eles pensavam que, né, estavam me encaminhando para ter uma vida religiosa, eles me levaram, né? Catolicismo, minha mãe teve uma época que foi até em centro espírita, enfim. No zelo que eles tinham, eles, né, tentaram, né, me guiar por um processo de seguir uma religião. E na juventude, né, mais tarde, né, o tempo vai passando, a gente vai crescendo, vai começando a pensar mais, né, vai desenvolvendo mais uma visão de mundo, nós começamos a ter certos pensamentos, questionamentos. Né? E eu, desde muito cedo, eu fui um menino que, assim, eu queria saber muito o porquê das coisas, né? O porquê, sei lá, uma bobeira, por que a eletricidade funciona do jeito que funciona. Então, assim, eu sempre fui muito curioso com isso. E o tempo foi passando, né? E também, né, a infância eu fui deixando e fui entrando para a adolescência, juventude. E aí, irmãos, eu fui ficando uma pessoa extremamente revoltada. Mas muito, eu era muito revoltado, inquieto. E assim, né? Isso aí, né? Chegou a minha juventude. Olha aí para você ver o elemento, né? Eu peguei uma foto bem branda, viu, irmãos? Porque eu era muito assim, revoltado. Eu cursei geografia. Chegou um ponto que eu virei comunista, viu, pastor? O pastor fala muito. Ai, 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 né? Eu estava em muito embate com meu pai, né? Meu pai teve muita paciência comigo. E eu tinha uma inquietação muito grande na alma, era enorme. Muito inquieto eu era. Eu era tão inquieto, irmãos, que eu gostava de moto, né? Eu parei de andar de moto ano passado. Eu gastava um tanque de moto assim, num sábado, num domingo, andando assim, de tão inquieto que eu era. Eu parava aqui, eu já saía, ia para outro lugar, ia para outro lugar, mas aquela inquietação na alma mesmo, sabe? Fala igual a avó da Fernanda fala que eu tenho um espírito desinsofrido, ela fala, né? Mas assim, hoje eu sou calminho, irmão. Vocês não têm noção como é que eu era, não. E assim, eu não vou ficar falando de pecado, de coisas passadas, né? Pus até umas referências aí, né? Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a sua misericórdia, lembra-te de mim por sua bondade. E Romanos 6, 20 e 21 fala também, né? Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque os fins dela é a morte, né? Não vou ficar falando de pecado, né, irmãos? Porque a gente vê testemunho de um pessoal em nossa igreja, né, grande, não vou ficar falando nada, né? Ai, que eu fiz. Então, tem um versículo que fala, né, se alguém está em Cristo, nova criatura é, né, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? 2 Coríntios 5, 17. Então, né, eu vou contar só um pouquinho antes de vamos dizer, eu chegar a esse encontro com Cristo, né? Como eu disse, a minha mãe tentou levar eu para um caminho que ela, né, achava que era certo. Fiz catequese, né, na minha infância. Depois, na adolescência, eu até cheguei aí na igreja, Sal da Terra, não sei se vocês conhecem. Quando eu tinha uns 10 até uns 14, 15 anos. Fui durante muito tempo, escutava as histórias, mas assim, estava ali, mas não
não era convertido, né? Quando na minha infância eu tinha uma empregada lá na casa do meu pai, chamava Maria Helena, ela era crente, ela sempre falava, ela ligava o rádio lá e ficava escutando, e eu ouvia, né, as histórias da Bíblia, tudo, mas ainda não tinha um encontro com Cristo. A dona Eli Quiroga também, que foi uma professora de música que eu tive, ela sempre falava, né, isso eu já era um pouco maior, uns 13 até uns 16 anos, ela falava, mas, né, irmãos, enquanto o Espírito Santo não faz a chamada eficaz, não é a hora. Em 2005, eu comecei a ler a Bíblia. Mas eu comecei a ler a Bíblia, eu fui levar um senhor lá no Mato Grosso, ele passou mal lá no meio do mato, lá eu fui levar ele, tinha uma Bíblia assim no carro lá do meu pai, eu comecei a ler a Bíblia. Mas comecei a ler por ler, só para saber a história. Comecei a ler lá em Gênesis. Eu nunca esqueço que chegou um rapaz assim na janela da caminhonete lá e falou assim, começa a ler o Novo Testamento. Mas eu queria ler Gênesis ali para ver a história, né, como é que era, né, na época eu até cursava geografia. Mas eu li também, vamos dizer, comecei a ler a Bíblia, mas tipo, igual o pastor Jamil fala, né, tem gente que lê a Bíblia só por conhecimento, né, não é aquele conhecimento que vai levar à fé, que vai levar a dar frutos, né. Em julho de 2008, o pastor Otair me convidou para estar fazendo um estudo bíblico. Não sei se os irmãos sabem, eu sou primo de segundo grau do pastor Otair. E durante a festa de bodas de prata da minha avó, 50 anos de casado, ele me convidou. Ele falou, Alexandre, você não interessa em fazer um estudo bíblico? Estudo bíblico lá na igreja e tal, né? Falou lá, me chamou, né? Falou, pastor, vamos, né? Fazer esse estudo bíblico lá. E eu comecei a vir aqui na igreja, toda quinta-feira à tarde, uma ou duas vezes por semana a gente vinha, ia ali no fundo. O pastor Otair, ele fazia o estudo bíblico, e aí ele cantava o hino, né? Aquele hino que até o Lamonel fala, né? Ó, tão cego eu andei. E cantava toda vez. Toda vez o pastor Otair perguntava, né? E aí, Alexandre? Ah, né? Você aceita Cristo como salvador? E eu naquela conversa mole, né? Não, eu já nunca matei, nunca roubei, procuro fazer bem pro próximo, aquela conversa mole, né? Aí voltava na outra semana mesmo e foi, né? Sei lá, umas 6 semanas, 2 meses, o pastor Otair fazendo esse estudo bíblico. Até que um dia, quando já estava bem no fim do estudo bíblico, né? Eu nunca esqueço. O pastor Otair, ele falou assim, eu não sei se você estava perdendo a paciência comigo. Se era porque eu também era parente, aí às vezes com parente a gente fica mais estressado. Ele virou para mim e falou assim, mas ele falou com uma cara séria, né? O pastor Otário, ele é mais, né? Ele é mais sorridente, mais calmo, assim, né? Ele deu com uma cara séria para mim e falou assim, Alexandre, você sabia que um dia Jesus Cristo vai vir para tacar a pedra? Eu pensei assim, ó, mas tacar a pedra não é bom não, né? Eu fui meio pela razão, irmãos, eu não vou mentir não, né? Que eu tive aquele encontro, assim, de amor, né? Rapaz, eu vou tacar a pedra, né? Uma vez eu fui pescar peixe, eu tomei uma pedrada, porque eu briguei com um coleguinha, me deu uma pedrada no pescoço, mas doeu tanto. Não sei se é porque eu lembrei disso na hora que ele me falou. Eu peguei e raciocinei, falei, isso não é bom não, né? Aí o pastor Otair perguntou, você quer aceitar Cristo? Ah, pastor, quer, né? Aí aceitei a Cristo, né? Mas foi querer aceitar assim, né? Aceitei, mas foi aquele... Enfim, irmãos. E aí Deus foi, né? Foi me lapidando, né? Eu falo assim, que é como um diamante, né? O diamante é uma pedra bruta, e se você vê ele no estado bruto, você acha que ele é até um cascalho, né? Então Deus foi tirando certas coisas, né? De mim, né? Pessoas, foi me lapidando à medida do tempo. E, né, a partir de então, eu fui tendo um encontro com Cristo. Né, e eu digo assim, que 2009 para frente, realmente eu converti, né, eu me batizei, eu aceitei a Cristo de verdade, eu tive aquela convicção de pecado, né? Nossa, quando a gente tem aquela convicção de pecado mesmo, nossa, você pensa assim,
como que pode, né? Como que Deus é misericordioso, né? Me guardou, né? Vivo até aqui. Nossa, que... só Deus, irmãos, na causa, né? Me livrou, né, de tantas coisas. E aí, né? Nesse processo eu encontrei minha esposa, que está ali, né? A Fernanda. Nós tivemos uma família, né? Pus um versículo aqui: para o entendido o caminho da vida leva para si, para que se desvie do inferno embaixo. Provérbios 15, versículo 24. E eu, né, aceitei a Cristo como meu Salvador, tenho convicção, igual fala Romanos 8:16, né, que o próprio Espírito Santo testifica nosso Espírito Santo a certeza que nós somos filhos de Deus. Então eu creio em Cristo, sei que vou para o céu, né? E tomara que seja arrebatado, né? Porque as coisas estão tão aceleradas, né, que eu nem sei se eu vou morrer, né? Não sei, pode ser que amanhã eu morra também. Esse é meu testemunho, irmãos.